Muito bem, feliz sábado. Uma alegria estar junto com os irmãos aqui. Creio eu que é a primeira vez que eu estou pregando aqui nessa igreja. Para aqueles que não me conhecem, eu sou pastor ali da Escola Adventista de Canudos. E eu, como não tinha vindo, nem sabia que tinha alguns alunos aqui da nossa escola que estudam lá. Então, muito legal estar aqui com os irmãos. Eu já vi aí um pessoalzinho ali que são nossos alunos da Prof. Letícia também, que é minha esposa, que é prof de música ali na escola. Então é muito bom estar aqui com os irmãos, conhecendo mais essa igreja. E agradeço também pelo convite do Edemar, né, que convidou para que eu pudesse estar aqui hoje. Estamos aí passando por esse projeto tão especial, né, que são os 10 dias de oração, né? Os 10 dias de oração, creio que é do conhecimento de todos, né, que é um projeto que vem lá dos apóstolos, né? Quando Jesus ressuscita e então ele vai para o céu e diz para os discípulos ficarem juntos, né, em espírito de oração. Então os discípulos passam aqueles 10 dias em uma comunhão muito intensa, e depois desses 10 dias o Espírito Santo desce e a pregação do Evangelho acontece e muitas pessoas são convertidas, né? E é basicamente isso que nós fazemos também durante os 10 dias. Nós pedimos o Espírito Santo, pedimos que Deus esteja presente na nossa vida, para que 2025 seja um ano de bênçãos para a gente, mas também que a gente possa ser bênção na vida de outras pessoas durante esse ano. E que Deus nos abençoe para isso, para que o Espírito Santo esteja presente na nossa vida, que sejamos um exemplo de pregação para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, neste ano, o foco dos 10 dias de oração tem um seguinte título: Vida Plena. Nós estamos tratando durante esses 10 dias como a gente pode ter um melhor desenvolvimento na nossa vida espiritual, mental e inclusive a nossa vida física, né? A gente sabe que na Bíblia nós temos um texto de Paulo onde ele fala que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. E se ele é um templo do Espírito Santo, a morada de Deus, a gente deve cuidar bem desse templo, né? E é fácil fazer isso? Nem sempre, né? É um grande desafio cuidar do nosso corpo, porque envolve a nossa rotina, nossos hábitos, né? Cada um que está aqui tem uma rotina diferente, né? Então, envolve muitas coisas, né? Cuidar do nosso corpo. É um grande desafio, mas é algo necessário, é isso que nós estamos aprendendo durante essa semana. E eu convido os irmãos a fazer mais uma breve oração, que nós vamos abrir a Bíblia para lermos o texto dessa manhã. Vamos fechar nossos olhos e conversar com Deus. Senhor, nosso bom Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos criou, o Senhor nos fez perfeitos, e agradecemos também porque o Senhor quer nos oferecer para hoje, para experimentarmos no dia de hoje a vida plena. Queremos experimentar isso, Senhor, queremos viver da maneira que o Senhor deseja e planeja para cada um de nós. Pedimos para que no momento agora que a Bíblia for aberta, o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Esse nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9. Aqui nós temos a primeira carta à igreja que ficava em Corinto, onde Paulo ele traz um exemplo para falar sobre a vida do cristão, que é bem curioso, bem interessante, envolvendo os esportes, né? Aqui em 1 Coríntios capítulo 9, a partir do verso 24 em diante, creio que todos conseguiram abrir.
nos traz a seguinte mensagem: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Neste texto, nós vemos Paulo utilizando um exemplo da época para falar sobre a vida do cristão. Eu gosto muito, particularmente, de esportes, gosto de acompanhar qualquer coisa. Está passando na TV algum esporte, eu por acaso ligo ali, eu fico assistindo. E principalmente ali na época das Olimpíadas, né, tem bastante coisa para a gente acompanhar, para ver, né? E quando a gente estuda sobre as histórias bíblicas, sobre o tempo, né, como era a cultura da época, nós descobrimos que essas questões aí de jogos e tal não são atuais. Os jogos eles aconteciam desde lá daquela época antiga. Lá em Corinto, que era uma grande capital, uma grande cidade, aconteciam jogos chamados Jogos Istmicos. Eram os jogos, as Olimpíadas, digamos assim, daquela cidade. E eles tinham várias e várias modalidades, né? Algumas das principais nessas Olimpíadas deles tinham a competição da corrida, tinha a competição da luta, tinham várias modalidades, né, envolvendo a luta, tinha corrida de cavalos, tinha até mesmo competições artísticas, as pessoas declamavam poesias, as pessoas tinham concurso de música, quem sabia tocar melhor os instrumentos musicais. Então eram várias competições que aconteciam e certamente Paulo estava por dentro aí desse contexto daquela época, né? Então ele usa aqui o contexto da corrida, também um verso ele fala do contexto da luta, né? Eram jogos que aconteciam lá na cidade de Corinto. E então Paulo ele utiliza da linguagem deles para falar sobre a vida do cristão. A cidade de Corinto era uma cidade onde era como eu falei, uma grande capital, onde as pessoas elas tinham um estilo de vida de certa maneira mundano, onde as pessoas elas tinham um estilo de vida devasso, onde as pessoas elas não cuidavam do corpo e tinham problemas assim em várias áreas da vida, né? Pessoas que eram entregues ao pecado, assim, era o estilo de vida dessa cidade. Então Paulo ele escreve a carta aos Coríntios falando para os cristãos, animando a eles para que eles continuem firmes no estilo de vida que Deus deseja. Porque quem sabe eles poderiam ter tentações de voltar à velha vida, de voltar aos pecados antigos. Então Paulo, para animar os seus irmãos de Corinto, utiliza esse exemplo. Olha, vocês são como os atletas. Vocês têm um objetivo claro, vocês têm algo que vocês precisam alcançar e não podem ficar se distraindo com aquilo que o mundo tem para oferecer. Então Paulo ele coloca esse exemplo da corrida. Quando eu penso em corrida, para mim é que eu mais acompanhava, assim, pelo menos quando era criança, era a corrida de São Silvestre. Eu gostava de assistir na TV, né? No dia 31 de dezembro de todos os anos acontece a corrida de São Silvestre. E sempre que eu assistia, pelo menos quando eu era criança, algo me chamava muita atenção. Que era quando eu observava ali os corredores e vários corredores tinham o costume de correr com uma fantasia, assim. Tem gente que se fantasia com personagens, né? Ou tem gente que se fantasia
com roupa de políticos, enfim, finge que são outra coisa. E eu ficava pensando como é que eles vão correr com esse monte de roupa, assim, né? Com máscaras, né? O pessoal realmente era muito criativo, assim. Estavam lá certamente para fazer uma palhaçada, né? Porque para correr, aquela não é a roupa ideal, né? E era algo muito perceptível que essas pessoas com essas roupas assim, elas eram mostradas no começo da corrida. Porque conforme os minutos iam passando, aquelas pessoas que estavam lá de palhaçada, elas ficavam para trás assim na corrida, né? E os corredores, os atletas de verdade, eles começavam a assumir as primeiras posições e deixavam bem para trás as pessoas que não tinham treinado, que não tinham se esforçado, que estavam lá só para se aparecer, né? E a gente sabe que nenhuma dessas pessoas que foi campeão da prova ali, da São Silvestre, estava vestido com uma fantasia ou algo do tipo, né? Isso, para mim, demonstra que algo que está nesse texto aqui, que na vida espiritual, infelizmente, nem todos vão receber o prêmio lá no final. Existem pessoas que afirmam, Deus é tão bonzinho, que quando chegar no final da história do mundo, Deus vai pegar e vai salvar todo mundo. Porque Deus, ele é um Deus de amor, de perdão, então quando ele voltar, todo mundo vai ser salvo. Mas é isso que a Bíblia nos ensina? Não. A Bíblia fala pra gente que alguns vão receber o prêmio, enquanto outras pessoas, elas vão sofrer as consequências das suas escolhas. Outras pessoas, elas não vão ter a vitória. E isso é extremamente triste. Foram pessoas que, de repente, quando ouviram falar sobre Jesus, o rejeitaram, não quiseram saber. Quem sabe estavam bem do jeito que estavam e não quiseram aceitar a Jesus. Quem sabe outros ouviram falar sobre Jesus e aceitaram essa verdade. E quem sabe você conhece pessoas assim que viviam os princípios de Deus, mas ao longo do tempo que a corrida espiritual começou a ficar difícil, pessoas que foram abandonando a fé, pessoas que desistiram, e infelizmente não vão conseguir cruzar essa linha de chegada. A vida cristã é um grande desafio. Se a gente fosse parar para pensar, se hoje eu quisesse me tornar um atleta, né? Será que o seu estilo de vida, se você quisesse ser um corredor mesmo, poderia continuar sendo o mesmo estilo de vida? Certamente não. Eu digo por mim mesmo. Se tem uma coisa que eu preciso melhorar um pouquinho mais, é praticar mais exercício físico, né? Tem um dia da semana que às vezes eu consigo praticar exercício, mas durante os dias, nem todos os dias eu consigo. E eu deveria, né, se a partir de hoje eu quisesse ser um corredor profissional, eu teria que mudar muita coisa na minha vida, né? Passar mais tempo na academia, de repente me alimentar de uma maneira mais saudável, cuidar mais do meu corpo. E é isso basicamente que a gente aprende quando entende que nós somos cristãos. A gente precisa cuidar mais de nós mesmos, né? A Bíblia fala que nosso corpo, ele não é separado, que nem muitos acreditam por aí, que existe uma separação entre a alma e o corpo, que tem um fantasminha dentro de mim que vai sobreviver quando eu morrer, né? Então eu posso fazer o que eu quiser com esse corpo, porque já que ele é mortal, não tem problema eu ter um estilo de vida ruim. Muitas pessoas acreditam nisso, mas esse não é o ensino da Bíblia. A Bíblia diz que nós somos um só. Nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. É uma unidade, como um tripé, né, que a gente fala. E quando um não está bem, o resto desmorona, né? Como um tripé, um dos pés cai,
toda a estrutura cai junto. Se você não cuida do seu corpo, não tem atenção a isso, vai acontecer que o seu corpo vai ficar doente e também o que você vai poder dispor para Deus com o corpo doente? A gente sabe que a nossa vida, a nossa saúde física, ela impacta nas outras esferas da nossa vida. Nós estamos doentes, isso faz mal para a nossa espiritualidade, faz mal para a nossa mente, para o nosso emocional também, né? Então, nós percebemos que tudo é um conjunto. Quando a gente observa esses conselhos de Deus, né, a gente percebe que temos muita coisa a melhorar, né? Creio que foi ontem na nossa revista dos 10 dias de oração, falava mais especificadamente sobre os 8 remédios naturais, né? E quando a gente pensa sobre os 8 remédios, cada um precisa refletir na sua vida o que pode ser melhorado. Por exemplo, será que eu preciso tomar mais água do que eu tenho tomado para ajudar o meu corpo? Será que eu tenho que melhorar na minha alimentação? Creio que isso é algo que todos nós podemos, né, sempre crescer um pouco. E será que eu preciso praticar mais exercício físico, né? São alguns dos remédios. Será que eu não tenho errado na quantidade de sono que eu tenho dedicado, indo dormir muito tarde, sendo que tem que acordar cedo no outro dia? Essas são coisas que a gente tem que refletir, né? Porque são conselhos que estão presentes tanto nas Escrituras, tanto são leis de saúde. Se tem uma coisa que eu aprendi assim, através desses estudos aqui dos 10 dias de oração, é entender que as leis do corpo humano foram leis que Deus colocou para a nossa vida. Nós sabemos que a gente guarda os 10 mandamentos, né? A gente tem as leis de Deus que a gente deve obedecer, mas o nosso corpo também tem leis e regras. A gente tem leis que a gente percebe quanto à quantidade que a gente deve ter de sono, quanto às vitaminas que a gente deve ingerir para o nosso corpo, as fibras e tudo mais. E quem que fez o nosso corpo dessa maneira? Foi Deus. Ele que criou essas leis naturais aí do nosso corpo. Então, quando a gente fala sobre cuidar do nosso corpo, a gente está falando sobre obediência a Deus. A gente está falando sobre cumprir aquilo que Ele deixou como conselho para a nossa vida. E sabemos que mudar os hábitos da nossa vida é um grande desafio, né? A vida cristã é algo complexo, né? Desde quando nós entramos aqui no batistério, né, para experimentarmos o nascimento espiritual, a gente começa uma caminhada com Deus. E quando nós decidimos pelo batismo, nós já abrimos mão de muita coisa, né? Por isso que muitas pessoas não querem participar dessa corrida que leva até o céu. Porque quando a gente escolhe por Jesus, a gente abre mão da nossa vida, quem sabe de coisas que a gente gosta. Quando você decide pelo batismo, você está escolhendo dedicar um dos dias da semana para Deus, né, o sábado. Você tem um grande desafio de ser fiel, dedicando a Deus aquilo que é dele, quanto aos dízimos e às ofertas. Você abre mão, digamos assim, né, dos valores que você recebe. Claro que tudo é de Deus, né, mas para que a obra de Deus avance. Isso é uma entrega, né? Isso é uma atitude de entrega e de adoração. A gente também, quem sabe, tem alguns que têm um estilo de vida se alimentando de alimentos que são impróprios. E aí, quando estuda a Bíblia, percebe que nem tudo é lícito para a gente
se alimentar. Então, no momento do batismo, você se compromete com Deus. Olha, eu vou me cuidar, vou cuidar da minha saúde, não vou beber bebidas alcoólicas também, né? São tantas as coisas que a gente vai abrindo mão quando escolhe seguir a Jesus. E quando nós analisamos essas escolhas, nós percebemos que todas elas, na verdade, por mais que a gente abre mão, mas faz bem para a gente, né? Essas escolhas vão fazer com que a gente experimente saúde, que a gente tenha qualidade de vida. Muitas pessoas elas têm vivido do jeito que querem e acabam tendo doenças, não têm saúde emocional. Então, quando Deus ele coloca regras para a nossa vida, é porque Ele quer o nosso melhor. Então, quando nós nos batizamos, a gente começa o nosso caminho com Deus. A gente tem uma entrega de várias áreas da nossa vida. E pedimos para que a partir desse momento, não é mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. E sempre que a gente vai fazer algo, a gente deve se perguntar, será que Jesus faria se Ele estivesse no meu lugar? E isso é um grande desafio, né? Então começa a nossa vida cristã. Se por acaso alguém ainda não tomou essa decisão pelo batismo, que possa fazer logo. O batismo ele é esse começo da vida com Deus, né? E é o passo essencial que nós precisamos tomar na nossa vida. Ele é o começo da nossa corrida com Deus. Porque sem o batismo, a gente não está correndo em nenhuma corrida espiritual, né? Então o batismo ele dá esse start. E a partir desse momento que a gente começa a nossa vida com Deus, nossa vida cristã, a gente vai enfrentar desafios, né? A gente vai precisar ir ajustando algumas coisas. Gostei muito de uma frase, estava no guia aí dos 10 dias de oração, que dizia que a nossa vida cristã, ela não é como uma prova, como uma corrida de 100 metros rasos, que o corredor tem que entregar tudo de si, né? Logo no momento, né? É uma entrega total, completa ali para conseguir vencer aqueles 100 metros. O nosso guia falou que a vida cristã não é uma prova de 100 metros, a vida cristã é como uma maratona. Qual que é a diferença? A maratona é uma corrida, se eu não me engano, são 42 quilômetros, né? É algo que é bem demorado, né? Um longo percurso, onde não é de uma hora para outra que você vai chegar lá. Aos pouquinhos você vai avançando. E é assim a nossa vida espiritual também. Hoje, você pode pensar em alguma coisa que você pode melhorar. Quanto aos 8 remédios naturais, quanto a dedicar, quem sabe, mais tempo para Deus. Você pode meditar na sua vida o que você tem precisado entregar mais nas mãos dele. E a gente não vai ser perfeito logo agora, né? Mas a gente pode entregar pequenas coisas nas mãos de Deus. Deus ele nos mostra que vale a pena nos esforçarmos para alcançar o céu. Tudo, na verdade, que vale a pena exige dedicação, exige entrega, né? Por exemplo, hoje eu sou casado com a Letícia e é muito bom, certamente era um sonho que eu tinha, e para a gente poder estar casado hoje, teve que ter muito investimento pessoal, né? Esforço e tudo mais para chegar nesse momento. Todas as coisas boas assim da vida, elas exigem esforço, né? Uma vez uma orquestra estava tocando e um pianista muito experiente estava lá deixando o público impressionado com a maneira que ele estava tocando, dedilhando, né? E as pessoas impressionadas com o desempenho deste pianista. E conta que quando termina essa apresentação dessa orquestra, uma senhora vai conversar com o pianista toda empolgada e fala assim: nossa, moço, você tocou tão bem, eu daria a minha vida
para tocar piano assim como você toca. Diz que esse pianista vira para essa moça e fala: olha, eu entreguei minha vida por isso. Eu dei a minha vida para isso. Eu toco dessa maneira porque eu fiz essa entrega. E esse exemplo, essa história é muito real, né? Porque para alguém ser profissional num instrumento, né, precisa de muita dedicação. Eu gosto muito de tocar piano, violão também eu toco. E meus pais, quando eu tinha 8 anos, me colocaram para estudar piano. E o que vocês acham? Eu gostava de tocar piano com 8 anos? Tem algumas crianças que gostam, mas eu não era tão ligado assim a isso. Eles faziam que eu estudasse. Chegou até uns anos assim que eu meio que desisti e tal, depois eu voltei. E hoje é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. É passar o tempo tocando piano. E eu só consigo fazer isso por causa de muito esforço, dedicação. Muitas vezes que eu não queria estudar, tinha que passar tempo. E isso que eu não sou nem perto de um profissional, né? Para você ser um profissional, tem que passar muitas horas tocando um instrumento, né? Seja o piano, o violino também, são instrumentos que exigem muito treino, muito ensaio, né? Para você conseguir alcançar bons resultados. Então, tudo que vale a pena exige esforço e perseverança. Tudo que vale a pena exige a entrega das nossas próprias vontades. E é como em uma maratona. Se você quer correr bem e você quer alcançar a linha de chegada, você vai ter que se esforçar muito. Você vai ter que se dedicar. Eu acho que para correr uma maratona você tem que treinar muito, né? Eu lembro que uma vez apenas eu participei de uma corrida, faz uns anos aí. E eu achei que ia ser tranquila a corrida, era só 5 quilômetros. Achei que iria dar certo eu ir correr sem nunca ter treinado assim muito antes, né? E aí eu comecei a correr, eram só 5 quilômetros. No meio do caminho já comecei a ficar muito cansado. Eu lembro de um momento que para mim foi muito humilhante, e foi quando uma moça assim, creio eu que era mãe de uma criança, ela passou por mim com um carrinho de bebê, assim, ela levando um carrinho de bebê com a criança dentro do carrinho. Ela passou por mim correndo, levando aquele carrinho, eu fiquei pensando, puxa vida, né? Foi atravessado até pelo bebezinho e está passando na minha frente. No final da corrida, eu até não fiquei mal, assim, fiquei numa boa posição na categoria que eu estava, né? Mas eu percebi que se eu quisesse atingir ali a primeira colocação, eu ia ter que me esforçar muito mais do que eu tinha me esforçado para participar daquela corrida. Então nós percebemos que as coisas que valem a pena, a gente precisa se esforçar. E existe algo que vale mais a pena do que o céu, do que as coisas que Deus ele tem preparado para a gente. Paulo ele compara aqui, né, a coroa que o pessoal lá, os atletas, recebia quando eles venciam, né? De acordo com as pesquisas que eu fiz ali, a coroa ela era feita de folhas de aipo, né, daquela planta, e depois de um tempo foram substituindo por folhas de pinheiro. É algo bem curioso, né? Por que uma pessoa se dedicaria tanto para receber aquilo? Mas aqueles atletas faziam isso. Talvez não era exatamente pelas folhas, né? Mas pela glória, pelo status, né? De você ser um vencedor, de você ser um ganhador. E certamente, ao longo do tempo, as pessoas se esqueciam de quem tinha ganhado cada prova, assim como a gente não vai lembrar de todos os medalhistas do Brasil aí nessas últimas Olimpíadas, né? A glória aqui nessa terra, ela é passageira. E não existe nada aqui nesse mundo que mereça nosso esforço, assim como as coisas que Deus ele tem preparado para nós. Amém? Quando eu penso sobre isso, lembro de
de uma história, ficou marcado para aqueles que gostam desse assunto aí das criptomoedas, que é um assunto bem atual. O dia 22 de maio de 2010, como o dia da pizza. Sabe o que aconteceu no dia 22 de maio de 2010? Um homem gostava de mexer em computadores e tal, e ele tinha na sua conta 10 mil bitcoins, que ele havia conquistado através ali do seu computador. 10 mil bitcoins. E naquela época, ele queria comer uma pizza com a sua família, e ele colocou na internet assim: quem gostaria de trocar 2 pizzas por 10 mil bitcoins? É só aparecer aqui na minha casa e tal, deu o endereço. Quem vier aqui na minha casa com 2 pizzas, eu ofereço aí 10 mil bitcoins. E aí, nesse dia que ele publicou, ninguém foi. No dia seguinte, um jovem de 19 anos foi lá na casa dele e entregou as 2 pizzas em troca dos 10 mil bitcoins. Não sei quem fica por dentro assim, dessas coisas, né? Mas hoje um bitcoin está cerca de quase 100 mil dólares cada bitcoin. Ou seja, 10 mil bitcoins hoje seria 1 bilhão de dólares. Quase 1 bilhão de dólares. Quando a gente faz as contas, acredito eu que aquelas foram as pizzas mais caras da história, né? Porque hoje, se aquele homem lá que em 2010 trocou aqueles bitcoins pelas pizzas, se ele tivesse mantido aquele ouro digital, hoje ele poderia comprar, se eu não me engano, 600 milhões de pizzas. É um número que a gente não consegue nem imaginar, né? 600 milhões de pizzas com o dinheiro que ele teria se ele tivesse guardado aquele dinheiro digital. Eu imagino que se tem alguém que deve estar arrependido é ele, né? Por ter feito essa troca. Imagina só, trocar 1 bilhão de dólares por 2 pizzas. Eu dei esse exemplo aqui porque é o que muitas pessoas elas fazem e não percebem. As pessoas elas trocam a eternidade por coisas ridículas aqui dessa terra. As pessoas são dependentes de coisas que vão fazer mal para ela e ainda estão trocando a eternidade por essas coisas. O ser humano foi feito para viver a eternidade com Deus, né? Deus nos deu a vida, que é um grande presente, que a gente feito para descobrir todos os dias novas coisas, fazer novos amigos, novos relacionamentos. A vida é um grande presente de Deus e tem gente que troca a vida eterna pelas coisas deste mundo. Nós sabemos que não é fácil, né? Nós, seres humanos, somos seres imediatistas. A gente quer aproveitar o aqui e o agora. Mas Deus ele nos convida a olhar no futuro. Se a gente pensa no aqui e no agora, quem sabe a gente não vai, por exemplo, cuidar da nossa saúde como a gente deve. Mas se a gente cuida da nossa saúde como a gente deve, no futuro, quem sabe a gente não precisa gastar tanto com médico, com remédios. Deus ele nos convida a olharmos para frente. Ele nos convida a entregarmos nosso coração completamente a Deus hoje, para experimentarmos a eternidade com Ele. Eu gostei muito de uma história de um jovem que apareceu no meu Instagram esses dias aí. Como eu falei, eu gosto de acompanhar esportes. E de repente nas páginas de futebol, as páginas todas noticiando sobre um jovem chamado Silvan, que abriu mão da sua carreira do futebol porque ele queria guardar o sábado. Não sei se vocês viram essa matéria. Principalmente aqui no Brasil, né? O sonho de todo menino é ser jogador de futebol, né? É você
fazer o que gosta e ainda ganhando rios de dinheiro e ser famoso. Todo mundo quer ser jogador de futebol. E esse jovem chamado Sylvain, ele estava, quem sabe, realizando esse sonho, né? Ele já havia jogado partidas pela seleção da amadora ali da Suíça, que era o seu país de origem, né? E ele estava com um contrato em um time da Áustria, lá na Europa. E ficou muito famoso o caso dele, porque chamou a atenção do mundo, né? Porque ele estava ali, abrindo mão da sua carreira, 22 anos, comecinho da sua carreira, porque ele havia aprendido da verdade sobre o sábado, ele havia visto que não havia como ele continuar sendo um jogador de futebol e sendo fiel a Deus e guardar os mandamentos de Deus. Então ele pega e rescinde o seu contrato para poder obedecer a Deus. Essa é uma escolha que é inexplicável aos olhos humanos. É inexplicável. Como um rapaz ele troca dinheiro, fama, seu sonho, quem sabe, para servir a Deus, para obedecer a Deus, pela promessa do céu, da vida eterna. Como alguém faz isso? Esse jovem ele teve essa coragem. E todos nós precisamos seguir esse exemplo do Sylvain, de abrir mão da nossa vida, entregá-la a Deus. Uma das postagens que falava sobre ele, algumas pessoas ali nos comentários elogiavam o Sylvain pela entrega dele, porque ele estava sendo uma pessoa de princípios ao fazer essa escolha. Enquanto outras pessoas ali nos comentários das publicações diziam: olha, esse jovem aí, ele está cego, a religião está fazendo com que essa pessoa perca a liberdade. E uma das pessoas que estava falando isso, curiosamente assim, um dos rapazes estava comentando, né, que a religião estava prendendo ele, que ele estava cego pela religião. Esse rapaz aí, ele estava na sua foto de perfil com um copão de cerveja, assim, um copo enorme de cerveja na mão, né? E ele, certamente escravo de algo que faz mal para ele, estava lá falando mal da religião, da entrega daquele moço, sendo que ele é escravo de algo que vai só trazer destruição para a vida dele. É isso que as pessoas ao nosso redor pensam, que viver da maneira que querem vai valer a pena, sendo que nós temos um guia, um mapa, que é a palavra de Deus, que nos mostra qual é o verdadeiro caminho, o que realmente vale a pena. Nos mostra que é muito melhor eu abrir mão deste mundo para viver a eternidade com Jesus. Deus, Ele promete que vai estar sempre do nosso lado nessa trajetória. Não é essa corrida espiritual não é uma corrida solitária. Deus, Ele está do nosso lado para nos apoiar. O último texto para a gente ler nessa manhã está lá em 2 Coríntios, capítulo 12. Paulo ele fala sobre uma grande dificuldade que ele enfrenta, uma grande tentação, quem sabe, um problema de saúde, né? Tem muitas teorias aí sobre o espinho na carne de Paulo. O mais provável era que era algum problema de visão que ele tinha. Mas aqui em 2 Coríntios, capítulo 7 em diante, Paulo ele escreve assim: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Verso 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas,
nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando nós olhamos para a nossa vida, de repente, coisas que precisamos mudar, hábitos que precisamos aí alterar, ser transformados, quem sabe nós, observando o nosso coração, a gente perceba, assim como Paulo, que nós somos fracos. Por nós mesmos, nós não conseguimos fazer essas entregas que precisamos a Deus. Mas quando nós percebemos que somos fracos, aí então entendemos que somos totalmente dependentes de Deus. E Deus nos ajude, nos abençoe e faça essa transformação, nos restaure a nossa saúde física, mental e espiritual. Que você possa experimentar a vida plena que Deus ele tem para te oferecer. Possamos entregar nosso coração totalmente a Ele. Vamos cantar a música Entrega. Temos o nosso novenário, né?